Saúdos amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nos coloquemos de pé, amados. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abrindo nossos hinários, o hino de 113, declarando: achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Hino de número 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me por o santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda louvando ao nosso Deus, vamos orar, né? Louvar o Senhor com a oração. Senhor Deus, eterno Pai de misericórdia, louvamos, ó Deus, o santo nome do Senhor. Nos alegramos, ó Deus, porque pela fé cremos que o Senhor está aqui, ó Deus. Que em nome de Jesus tudo aqui seja do teu agrado, amado Pai, os louvores, a palavra aqui declarada, as orações, ó Deus, e que em nome de Jesus, Pai Santo, os nossos olhos estejam voltados para Ti, os nossos pensamentos, ó Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra, Deus querido, ache abrigo em nossos corações, ó Deus, e que possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, amém. Amados, ainda de pé, em reverência à palavra do nosso Deus, vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Leremos do versículo 1 até o 10. Daniel 9, de 1 ao 10. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu lerei um versículo, os amados o próximo e assim sucessivamente. Amém? A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus.
de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Deus, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu, por médio dos seus servos, os profetas. Amados, nesse momento, aquele que puder, possa estar de joelhos, e assim como Daniel, reconhecendo o senhorio do nosso Deus, reconhecendo que Ele é poderoso, e a Ele pertence a misericórdia, e a nós apenas o corar de vergonha, que possamos assim estar confessando ao Senhor os nossos erros, e assim alcançando o perdão do nosso Deus. E quebrando o silêncio, eu peço ao irmão Caio, que possa estar fazendo uma oração. Pai, ainda em Tua presença, Deus, prostrados, Pai, diante do Senhor, Pai, reconhecendo que não somos nada, Pai, que somos falhos, que somos pecadores, Deus, nos achegamos ao Senhor, a Tua santa presença, rogando e implorando, Deus, o Teu perdão e a Tua misericórdia para conosco, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa estar nos convencendo dos nossos erros, dos nossos pecados, ao qual muito entristece o Teu coração, Pai. Que o Senhor possa firmar os nossos pés na rocha, que é o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, conduzir os nossos passos, a fim de que possamos encher-nos do Santo Espírito do Senhor, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, e usa a Tua serva, usa o Teu servo, Pai, nesse momento de culto, para falar aos nossos corações, Deus, e que nós possamos sair daqui, Deus, transformados por Ti, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Nesse momento, amados, passo a palavra para o Ministério da Música. E aquele que estiver preparado com os dízimos e as ofertas, possa estar depositando aqui no gasofilácio no primeiro louvor. Bom dia, irmãos. Bom dia, louvado seja o nosso Deus. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos adorá-lo. Senhor, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom mais uma vez. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Declare bem forte: todos os povos te exaltarão, de geração te adorarei. a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Senhor Deus, nós louvamos, ó Pai, o teu santo nome, ó Deus, porque realmente o Senhor é bom. As tuas misericórdias, ó Deus, elas duram para sempre, se renovam sobre as nossas vidas, ó Deus, a cada dia, a cada manhã, Pai. Nós somos gratos, ó Deus, pela tua previsão, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco, Pai. E como fidelidade, ó Deus, ao Senhor, como adoração ao Senhor, nós entregamos aqui, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, diante do teu altar, ó Deus. E clamamos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando, ó Deus, que esses recursos, ó Deus, possam dar para a tua igreja honrar todos os seus compromissos. E que o Senhor seja engrandecido, Deus, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar enquanto cantamos a segunda canção. E essa canção talvez seja uma canção nova. E o refrão dela diz assim: eu gostaria que você meditasse nessa letra. Ela diz: eu me rendo aos teus pés,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E de fato, Cristo é tudo que nós precisamos para viver. Ele é o nosso refúgio. Vamos adorar o Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir, aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Adoro o Senhor bem forte, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez a ti. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode ser, tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. Se entrega ao Senhor. És tudo que declare, Pai, tu és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Que você possa, de fato, descansar nos braços do Senhor, pois não há lugar melhor do que este. Amém. Amém. A palavra está com a nossa irmã Paula. Saudamos a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Não sei se vai dar para os irmãos estarem vendo, né? Os slides lá no fundo, devido que está claro, né? Mas é um privilégio, né? Falar de um Deus tão precioso para a gente. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel, vamos colocar de pé em reverência à presença do Senhor e também à palavra dele. 1 Samuel 16, versículo 7. Amém, misericórdia? Vamos lá? Todos a sua voz. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, porém o Senhor o coração. Os amados podem se assentar, vamos estar orando. Deus, nós queremos te agradecer por essa chuvinha que cai, pelo cuidado do Senhor. Nós sabemos, Deus, que nada vem de nós, e o que nós entregamos ao Senhor é o que o Senhor coloca no nosso coração. Obrigado pela tua palavra. Nós não viemos aqui, Deus, trazer algo novo, mas trazer algo pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela que renova as nossas vidas, é ela que é nova em nós a cada dia, mesmo sendo o mesmo versículo. Nós te bendizemos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos capacite para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nós podemos observar, se eu passar do horário, vocês puxam minha orelha, tá? Podemos observar que lá no fundo tem uma terra, mas essa terra não está nem parecendo terra, de tão craquelada que está, né? Aquela terra bruta, dura. Eu tenho certeza que se Bruno visse lá na plantação nele, uma terra dessa, a primeira coisa que ele ia fazer era colocar água. Irmãos, para analisar. Uma terra dessa pode brotar alguma coisa? Me respondam, pode? É meio difícil, né? Produzir? Então, quando Deus fala com Samuel para ungir Davi, o que ele fez? Ele olhou sempre a aparência, é esse. Deus falou, não é esse. Então, muitas vezes, irmãos, nós rimos por fora, mas como está o nosso coração por dentro? Como que está o nosso coração? O nosso coração está como aquela imagem ali? Ou o nosso coração está precisando, sedento de Deus? Almejando, Senhor, como nós acabamos de ouvir, eu me rendo aos teus pés. Porque muitas vezes nós nos rendemos aos pés de Deus, mas daqui a pouco a gente já está preocupado de novo, pegando o problema de volta. Então a gente precisa entender que Deus, assim como Deus usou Samuel para ungir Davi, Deus também nos unge, Deus também nos ungiu, nos preparou e prepara o nosso coração para a gente semear a palavra do Senhor, a 100, a 60, a 30 por 1. Nós estamos aqui para ser bênção na vida do irmão.
na bênção da vida de outra pessoa. Nós podemos estar com o nosso solo, irmãos, diferente, terra fértil, terra abençoada. Para isso eu preciso me alimentar do que é mais necessário, da presença de Deus, da palavra dele, da oração, que são as ferramentas que nós temos. Bom, de vez em quando a tecnologia, né, Bruno, nos deixa, não passa não, né? Passa lá para mim, Deus, por favor. A tecnologia nos deixa assim, né? Eu gosto muito dessa frase, fala assim: diz a lenda que quando não conseguimos dormir à noite é porque estamos acordados no sonho de alguém. Será que nós não estamos no sonho de alguém? Irmãos, os sonhos e projetos que Deus tem para mim e para você é particular, é individual. Será que está lá no Salmo 126, quem quiser deixar a Bíblia aberta e conferir, versículo 1 e 2, quando fala de restauração de Sião, que eles ficaram, né? Gente, não é assim quando Deus nos dá algo que você não está acreditando? Você fala, meu Pai do céu, eu orei, coloquei diante do Senhor e Deus me deu. A gente não fica assim com as canjigas tudo lá de fora? Que Deus deu, né? O coração transbordante de alegria. É esse Deus que nós servimos, que pode restaurar, que deu um sonho e projeto nas suas mãos. E se talvez você não acreditou, Ele quer que você o acredite, mesmo que ninguém acredite nesse sonho, porque Ele pode realizar aquilo que Deus deu nas suas mãos. Quando Davi foi ungido, passou vários anos para ele poder estar no reinado, mas Davi esperou o tempo de Deus. Nós precisamos também esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus a gente sabe que não é o nosso tempo. Mas o povo de Sião ficou ali, Senhor, que coisa linda, a gente tem que se alegrar mesmo, tem que dar vitórias, e ainda até soltar foguetes de alegria na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente reclama, pede as coisas para Deus, e quando Deus dá, a gente não se alegra com Ele, a gente não contempla, não agradece. Tem que agradecer, a glória é dEle, o mérito é dEle. Pode passar, Nil. Medo. 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual medo, meu irmão, que eu e você estamos enfrentando? Medo de quê? Medo de sair de casa? Qual medo? Medo de dormir à noite? Medo do amanhã, do que meus filhos vão comer, se eles vão passar né, o ano já está quase aí, indo para agosto. Será que nós vamos perder o ano? Quem está no IFES, né, Carol? Quem está na faculdade, como que vai ser? Irmãos, o medo, ele nos paralisa. Ele nos paralisa o medo. Lógico, a ansiedade, no nível adequado, ela vai fazer o quê? Motivar. Por quê? Se eu não tiver ansiedade, eu nem saio da cama, no nível adequado. Quando se torna patológico, eu preciso cuidar, tá? Só que o medo em excesso, ele nos paralisa. Ele também nos protege de certas coisas, mas também nos paralisa. Não vai dar certo, porque começa com as dúvidas. Não dá certo. Eu acho que se não deu certo com fulano, como vai dar certo comigo? Ei, que Deus que nós servimos. E se a gente parar para analisar lá no passado, quantos que enfrentaram medo e só conseguiram chegar como Josué e perseverar, porque o medo foi vencido pela presença de Deus. A presença de Deus, ela faz toda a diferença em nossas vidas. Sem ela, Moisés falou assim, não me faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, eu não vou sair daqui. Ela é a nossa referência. É o nosso credencial. Opa, estou com Deus e não abro. Porque Ele já está com a gente. Então a gente precisa lançar o nosso medo. Pode ser acusações, dificuldades, críticas.
Vamos ouvir mais a voz de Deus? Tem pessoas que às vezes você escuta e fala assim, mas eu nunca fui amado pelo meu pai, pela minha mãe. Tá. O que Deus falou com Jesus quando ele saiu da água? Este é meu filho que com prazo. Tenho prazer. É a mesma voz que você precisamos ouvir todos os dias. Por mais que a gente, né, não vale a farofa que come, mas Ele é a única voz que a gente precisa ouvir. Porque às vezes a gente precisa apoio de alguém, mas não tem. Mas Ele não nos desampara. E quando a gente acha que está caminhando na praia sozinho, olha, cadê as suas pegadas? Ele estava te carregando no colo e você não viu. Prosseguir, lá em João 6, 66, 69, vem dizer o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Aí ele chegou para os discípulos e falou assim: vem cá, vocês também querem se retirar? Está lá em João 6, versículo 66 a 69. Aí Pedrão, ousado, falou assim: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Né? É igual os adolescentes ali. Você vai comigo ou você vai, não vai dar certo? Você ou vai ou racha? Geralmente eles falam assim, né? Não vou não. E Pedro falou assim: Senhor, para onde que a gente vai? É só o Senhor que tem vida. É só o Senhor que tem instrução para nos dar. E muitas vezes, irmãos, a gente fica procurando muitas informações, muitos conselhos, né? Talvez a gente tenha alguma indecisão e fala assim: eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu paro, ou eu vou para trás, eu vou prosseguir ou não. Aquela mulher que está lá com aquela malinha, né? Vamos colocar lá como se fôssemos nós. A gente precisa carregar aquela malinha, mas no sentido assim: Deus é o meu passaporte. Eu estou aqui só de passagem. Eu não vim aqui para ficar. Nós não viemos aqui para ficar. Nós estamos aqui de passagem. Mas o que eu tenho deixado no meu caminho? Eu estava conversando esse dia com uma pessoa, falei assim: será que se a gente um dia morrer, né? Lógico, a gente vai morrer, né? Alguém vai sentir falta? Ou cessa aqui, ou senão falar assim: já foi tarde, né? Mas a gente pode semear, porque a gente pode dar aquilo que Deus nos dá. Está dentro de nós. E a gente pode fazer o melhor, dar o melhor, porque a gente tem recebido o melhor de Deus, o melhor do Senhor. Deus tem selecionado, Deus tem cuidado de nós de uma forma espetacular, minuciosa. Nós podemos prosseguir sim. E se alguma coisa te impede de prosseguir, analisa, coloca diante do Senhor. Às vezes a gente conversa com tantas pessoas, mas não abre o coração para Deus. Como é bom abrir o coração para Deus. Como é bom rasgar a nossa alma e falar assim: Senhor, como um amigo que a gente abre, que a gente tem confidências, Ele é muito mais, porque Ele não nos decepciona. Nós podemos decepcionar o outro nos decepciona, mas Ele não nos decepciona. Ele está conosco na parada. Mesmo quando a gente desiste, Ele não desiste de nós. Pode passar, Nil? Coragem. Eu gosto muito de Josué, né? Não sei porquê, né, Josué? Não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está contigo, estará com você, por onde quer que você andar. Irmãos, só Deus pode nos ajudar. Só Josué e Caleb, dos espias, né? Que falou assim: não, Deus falou que vai nos dar a terra prometida. Ele falou. E muitas vezes, quando Deus fala conosco, o que a gente faz? Não, mas fulano falou que não vai dar certo. Mas se foi Deus que falou, como na arca de Noé, só Noé ouviu. E cada martelada que Noé dava era um dia que se aproximava. E depois ele estava lá dentro da arca, ele e a família dele, porque acreditou em Deus. Nós não podemos acreditar no nosso Deus e desacreditar ao mesmo tempo. Eu gosto muito do pastor Hernandes, que ele fala assim: quando você for orar, ou você coloca ansiedade diante do Senhor, ou você retira a sua oração. O que você escolhe? Porque muitas vezes a gente ora, mas não crê que Deus pode fazer, Deus pode restaurar, Deus pode salvar.
Deus pode fazer aquilo infinitamente que nós oramos. E a gente fala assim: Senhor, como o Senhor vai muito além das minhas expectativas. Ele não abre portas, não, ele escancara. Vai. Esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes a gente fica muito tímido. Parece que a fé coloca dentro do bolso. Parece que não tem fé. Ele pode nos dar fé. Ele pode aumentar a nossa fé. Assim como ele colocou no coração de Josué e Caleb, eles não abriram mão. Não abra mão do que Deus colocou na sua vida para fazer. Ele não precisa de nós, mas ele conta comigo e com você. Vai. Fala para o meu povo que marche. Ele falou assim para Moisés: esse povo está esperando o quê? Por que está clamando a mim? Bora. Vai. Passou a pé enxuto. Se a gente ficar só olhando para o problema e dificuldade, nós nunca vamos conseguir chegar do outro lado do mar, porque vai nos limitar. A fé é o quê? É esperar aquilo que nós não vemos, mas esperamos que Ele vai trazer. Vai passar. Zona de conforto. Irmãos, ó céus, ó vida, tudo é ruim para mim. Tudo é difícil para mim, Paula. Irmãos, se a gente não sair, está lá em Gênesis 12:1, quando fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua parentela, da tua casa e teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Muito tempo Abraão ficou sem ouvir a voz do Senhor depois que ele saiu. Porque Deus tem o tempo certo de falar com a gente. É ou não é? Muitas vezes nós oramos e Deus está em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele não está ouvindo. Ele ouve até o nosso balbuciar, os nossos pensamentos. E quando Ele fala que é para ir, é para ir. Não é para ficar: Deus, não vai dar certo, estou na zona de conforto, quer o sucesso, quer alcançar o sucesso, mas não quer passar o sacrifício também. E quando o outro alcança, você fala: o outro é até roubado para conseguir um carro. O outro, não, ele passou aquele vestibular ali, tem com chave. Mas não sabe as noites que ele passou estudando, a grana que apertou daqui e dali para comprar algo. Irmão, se eu quero, já falei isso aqui, se eu quero o meu solo, a minha grama verdinha, eu preciso regar, eu preciso investir, eu preciso, para colher, eu preciso plantar, eu preciso sair da minha zona de conforto, porque eu ficar sentada, murmurando, reclamando, Moisés não tinha passado a pé enxuto no mar, estava até lá, ó, eles não passaram, está lá na Bíblia, eles não passaram. Por que o povo ficou 40 anos rodando no mesmo lugar, ainda comendo poeira? Só sabia murmurar. Ei, vamos parar de reclamar. Eu estou falando começar em mim. Nós podemos ser muito mais agradecidos. Eu e você viemos aqui na igreja, não foi porque eu quis ou você quis. Deus nos trouxe. E todos os nossos neurônios se comunicou um com o outro porque foi permissão dele. Porque senão, eu e você tínhamos ficado na cama. Ficar na nossa zona de conforto. Porque a cama nesse tempinho, pensa bem, gente. Nesse tempinho, gente, o colchão parece que ele fica mais macio. A coberta, né, Franco? Parece que fica mais delícia. Que delícia, como diz Isaac, tudo é delícia. Irmão, sair da zona de conforto tem seus riscos, tem seus sacrifícios, mas também tem seu sucesso. Tem também seus louros. Pode passar. Diferença. A gente gosta muito de Daniel, né? Que fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as iguarias, finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia, que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então aqui está falando que foi uma decisão de Daniel, lógico que foi Deus que colocou no coração e na mente dele, mas ele tomou uma decisão. Muitas das vezes a gente espera que o outro tome a decisão por nós, que o outro faça aquilo que eu e você precisamos fazer. Se nós tivermos oportunidade, não desperdice essa oportunidade que você tem, porque a gente não sabe se vai ter outra. Mas Daniel, ele foi bem sucedido sim, porque ele confiou no Senhor. Toda a diferença, confiar no Deus que você serve. Nós cantamos aqui pela manhã: eu me rendo aos teus pés, né? Em quem que eu e você temos confiado?
na conta que você tem, eu não tenho. Então não tem como confiar. Mas eu confio que Deus provê. Quando falo do maná, Ele proveu amanhã. Por que eu fico tão preocupada com amanhã? Perco até meu sono, irmãos. O que eu e você podemos fazer à noite? Quando as lojas tudo fechadas. Deus não vai deixar que falte nada para você. Deus não deixa. Deus não deixa. Mas a gente precisa confiar mais nele. O confiar de se entregar. De deixar o fardo nas mãos dele. Se a gente pegar o problema de volta, sempre vai estar com um fardo. Não é ruim andar quando a gente está muito pesado? Coloca, né, Priscila, uns pezinhos nas pernas e tenta andar. Não sai do lugar, gente. Só mal consegue malhar. E a gente fica com esse peso, sabe? A gente pode se tornar uma pessoa mais leve, uma vida mais leve, mais produtiva, desfrutar do melhor. Deus tem o melhor para mim e para você. A gente não precisa ficar como um mendigo espiritualmente falando, irmãos. Deus provê o espiritual, o emocional, o financeiro, o físico. Precisamos cuidar da saúde, sim. Vamos beber água, ter uma boa alimentação, fazer um exercício. Porque nós não somos só alma e espírito. Temos um corpo a zelar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, preciso cuidar. Né? Mas não porque eu tenho que me aparentar, tá bem. Não, eu preciso estar bem de dentro para fora. Eu preciso fazer a diferença. Quando alguém pensar em mim, aquela pessoa você pode contar. Aquela pessoa lhe faz a diferença. Por que Deus contou com Daniel? Por quê? Porque ele sabia todo o plano de Daniel, já sabia lá na frente o que Deus ia usar Daniel. E ele ia dar certo. E quando ele veio, olha, para mim e para você, ele já sabe que a gente vai dar certo. A gente só precisa parar e entender a voz de Deus. Que a voz de Deus é inconfundível, ele é mensurável, ele é indescritível. E ele é inesgotável. Pensamentos, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, o que a gente tem visto? Vamos supor que isso aqui fosse um celular, né? Que eu falo que é um mafioso, né? Edmé fala que é um mafioso. Quando você for orar, deixa o mafioso do lado. Né? Vamos supor que seja o celular. Só vê notícia ruim. Só vê coisa que vai te deixar mais ansioso. Celular traz compensação, traz prazer. Você já parou para analisar que o celular tem tudo. Calendário, alarme, WhatsApp, Instagram, tudo tem no celular. Será por quê? Já é um medo de nos prender, né? E aí, o que acontece? Eu vejo informação, gente, se a gente torcer a televisão, só sai coisa ruim. Qual mensagem que eu estou vendo? Eu tenho parado para conhecer o Deus que criou e que permitiu que homens santos fossem inspirados por Deus para ler a Bíblia? Mas o ler a Bíblia é comer a Bíblia, é meditar nela. Não é apenas passar como se fosse um livro comum qualquer. Nós temos o melhor foi preparado por Deus. Ele tem o melhor para nós. É o único livro que a gente lê que o autor está presente, é a Bíblia. Não estou falando que a gente não deva ler livros bons, que nos edifiquem, né? De uma palestra bacana. Mas eu preciso examinar as Escrituras, julgar e ter nelas a vida eterna. São as mesmas que testificam de mim, João 5,39. Se eu conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, eu vou ter uma mente diferente. Porque a minha mente, os pensamentos vão descer para o coração e vai se tornar comportamentos. Não adianta eu saber que eu tenho que fazer e não faço. Eu preciso confiar em Deus. Chegou a notícia ruim. Ai, meu Deus, estou tremendo de medo. Tá, eu confio em quem? Eu falo mesmo, né? Eu comento que na geração com as meninas, falam assim, olha, se Deus me permitir, eu quero criar meus filhos. Aí se Deus fala assim, Paulo, vou te levar agora. Vou fazer o quê? Eu preciso confiar. Esse confiar em crer é se lançar. É esperar que Ele tenha o melhor para mim. E não o que eu posso fazer. Porque o que eu posso fazer ainda é porque Ele me permite. Querer realizar depende dEle. Pode passar, né? Maturidade, irmãos. Isso aqui vai falar lá de Paulo, 1 Coríntios 3:2.
Maturidade não é sobre o quanto você viveu, mas sim o quanto você aprendeu. Tem muitas pessoas que têm idade, mas não têm maturidade, né? E aí Paulo vem falar: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então nós, como cristãos, precisamos ser uns cristãos maduros, onde não fica aquele cri-cri, tudo critica, tudo não sei o quê, não dá certo. Tá, mas qual a sua opinião? O que você pode fazer para melhorar? Porque eu criticar é fácil, o difícil é fazer, né? Então, quanto mais a gente está perto de Deus, mais e mais a gente vai amadurecer, a gente vai crescer na fé, a gente vai conhecer Deus cada vez mais com intimidade, cada vez mais gostoso. Quando você fechar a porta do quarto e lançar os pés dele, falar: Senhor, eu não estou falando isso porque eu tenho menino pequeno que falta subir no telhado, não, tá? Eu estou falando assim para escapar deles. Mas eu falo assim: Senhor, o meu melhor momento é agora. É só eu e o Senhor e ninguém mais. É gostoso demais, irmãos. Deus está querendo ouvir a nossa voz, mas uma voz que vem lá de dentro. A mensagem é simples, não é nada novo. Mas Deus pode fazer superabundar, porque a graça dele. Onde dei embolada aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça dele. É isso que ele pode fazer em nós. Nós não valemos a farofa que comemos, o chão que pisamos. Isaías fala que a humanidade toda não passa de um vácuo, de uma gotinha dentro de um balde. Será que ele não cuida de nós? Será que ele não pode fazer infinitamente mais em nossas vidas? Pode. E ele tem prazer em nos dar sempre o melhor. Vida nova, 2 Coríntios 5,17, ressignificar um novo olhar para recomeçar. Já estou acabando, tá, irmãos? Fala assim, lá em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas já passaram, eis que se fizeram novas. O que eu e vocês estamos precisando ressignificar? Ter um novo olhar para aquela situação. Que talvez você pense assim: está perdida a situação. Não tem jeito. Não tem como Deus salvar, não tem como Deus restaurar. Não tem jeito. Acabou a situação. Deus pode fazer. Deus pode restaurar. Deus pode trazer algo para você que você está esperando, mas no tempo dele. Mas o mais importante é o nosso renovar, o nosso restaurar da presença dele, de sentir alegria. Igual quando falar do bom samaritano, ele trouxe azeite e vinho. Azeite significa a presença de Deus, vinho significa alegria. Não pode faltar alegria, porque quando falta a gente precisa: Senhor, renova a alegria, restitui a alegria da tua salvação, porque a gente perde mesmo, desanima. Amanhã é segunda-feira, é dia de trabalhar, né, Jô? Você pensa: acorda ou não acorda? Tem que ir. Final do mês só recebo se eu trabalhar. Mas não só isso. O prazer de estar vivo, de todo trabalhador digno do seu salário, sentir útil, ter um novo olhar, vida nova, mesmo eu viver na minha vida. A gente precisa olhar mais para cima, irmãos. Parar de olhar só para a circunstância, só para a dificuldade. Se a gente olhar para ele, a gente consegue chegar lá. Ou muito mais além. Pode passar nele. Talento. Mateus 25, 28. Qual o talento que eu e você temos que estamos enterrando muitas das vezes? Muitas vezes a gente enterra. A gente se sente incapaz. Nós somos mesmos incapazes de qualquer coisa. Me coloca para cantar aqui, irmãos. Os irmãos vai tudo correndo. Não é minha praia. A gente tem que ver isso também, não é minha área. Mas eu não posso enterrar, porque Deus deu para cada um de nós um talento, dons. A gente não pode enterrar. A gente precisa, quanto mais você vai fazendo, você vai trabalhando, vai se tornando, por exemplo, primeiro dia que Frank entrou no trabalho, ou qualquer pessoa que seja aqui, você fica assim: será que eu consigo? Será que eu vou dar conta do recado?
Aí quando você vai fazendo, você vai vendo, você vai conhecendo o campo, você vai se aperfeiçoando. Deus, quando chamou aqueles homens iletrados, vou te fazer pescadores de homens. Ele sabia, ele trabalhou o potencial. Deus trabalha com o nosso potencial. Nunca se sinta, eu não sou ninguém, eu vim no mundo, eu não tenho propósito. Quando o seu pai e a sua mãe falou, haja você, nós temos um valor inestimável. Um valor, mas meu pai e minha mãe não me amam. O que Deus fala? Lá em Isaías, se sua mãe se esquecer de dar mamar ao seu filho, eu não me esqueço de vós. Se tem uma pessoa que não se esquece de nós, é Deus. Nunca vai se esquecer. Ele amou o povo de Israel, não era porque era um povo grande não, tinha 70 pessoas. Por amor dele. É o amor dele que nos move, que cobre multidão de pecados. E você é especial e importante do jeito que você é. Dá uma olhadinha no seu corpo. Todo mundo é pé? Todo mundo é mão? Todo mundo é olho? Não. Cada uma coisa. Para o quê? Para a aperfeiçoação da igreja. Para trabalhar. Para dar frutos. Para o reino dele crescer. Cada um no seu particular. Vamos supor, um faz um bolo de um jeito, às vezes é o mesmo bolo, tem um sabor diferente. Nós podemos deixar nossa marca, uma marca especial, porque essa marca foi ele que colocou. Ninguém tem as digitais como eu e você, nem o DNA. Por que será? Porque Deus nos fez especiais, importantes. Porque Ele nos ama do jeito que nós somos. Podemos melhorar sim, mas Ele nos ama do jeito que nós somos. Se nós perdermos alguma coisa, a gente vai deixar de ser de ser a gente. E é tão ruim ficar pisando em casca de ovos. Eu não posso ser assim, posso ser assado. Seja você mesmo, porque Deus vai te usar. E Deus te usa do jeito que você é, do jeito que eu sou. Mesmo sendo imperfeito e falha. E para fechar, cuidado de Deus. Instruir-te-ei, lá em Salmos 32:8, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. É o conselho dele que faz a diferença. Qualquer dúvida que tenhamos, ou que precisamos ter, Senhor, qual médico eu preciso ir? Me instrui, me aconselha, como ter um bom relacionamento com meus filhos, como ter um bom relacionamento com meu esposo. Eu sou falha, eu sou imperfeita, mas Ele é perfeito para nos ajudar. Só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele pode nos ajudar. Ele cuida do meu cabelo, cuida do seu. Não cai um fiozinho, né, Priscila? Sendo que Ele não fala, esse é... Quem já parou para contar cabelo de filho? Eu ia passar a vida toda só tentando contar, né? O cuidado de Deus. Você não está solta ao acaso. Deus cuida de mim e de você de uma forma peculiar, particular. Para de se achar que você não tem valor. O seu valor não é o que os outros veem, é o valor que Deus te deu, porque Ele mandou o melhor dele na cruz do Calvário. Ele deu o melhor dele. Então, que possamos dar o nosso melhor para Ele, porque Ele merece. Toda a honra e toda a glória é dele e para sempre. Amém? Que Deus nos ajude pela graça dele e que nos faça romper em fé, porque o que Deus requer de nós é coragem, e até a coragem é Ele que nos dá. Devolvo a palavra, pastor. Devolvo não, né? Passa a palavra, pastor, que estará assim, fazendo os finais. Nós vamos orar. Eu queria orar por Paula. Fica aqui, Paula, pertinho de mim. Orar agradecendo a Deus pela sua vida, porque Deus te usou. Ó Deus, nós bendizemos e exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nessa manhã. Ó Deus, o Senhor usou tua filha, ó Deus, para trazer a tua palavra aos nossos corações, versículos, verdades preciosas, estas, ó Deus, necessárias serem lembradas, ó Deus, e muito obrigado, ó Pai. Continua abençoando a vida de Paula, ó Deus, sustentando, ó Deus, na sua vida, ó Deus, conjugal, ó Deus, diante dos seus filhos, no desafio ali em casa, ó Deus, na sua profissão, ser com ela, ó Pai, e cada dia mais e mais, que o Senhor dê a ela esse coração disposto a te obedecer, a fazer a tua obra, a estar na tua presença. Muito obrigado pela disposição dela de estar aqui, louvamos e agradecemos o nome dela. Deus, muito obrigado pela vida de cada um que veio, ó Deus, nesse domingo à casa do Senhor.
Ó Deus, que o Senhor possa nos fortalecer e nos encorajar, ó Deus, em nome de Jesus, a te buscar, ó Deus, e perseverar, ó Deus, continuarmos, ó Deus, nessa busca pelo Senhor, ó Deus, e hoje é o dia, ó Pai, no qual nós temos essa oportunidade de fazermos isso logo pela manhã, ó Deus, daqui a pouco adentrarmos o dia, ó Deus, momentos de oração, ó Deus, torna o nosso coração disposto, ó Deus, desejoso, ó Deus, a estarmos aqui, quebrantados, humilhados aos teus pés, clamando ao Senhor, que é o Senhor da igreja, pelas nossas famílias, nossa igreja, nossa cidade, o nosso Brasil, ó Deus, pelo nosso mundo que nesse momento ainda enfrenta esse momento de pandemia. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja para clamar, para orar e para buscar. Ó Deus, nos abençoe, nos sustente, nos guarde, em nome de Jesus, amém. Paula, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Irmãos, eu louvo muito a Deus pela disposição de alguns irmãos nessa igreja, pela prontidão que muitos irmãos têm, sempre quando eu ligo, quando eu preciso, uma liturgia, alguma necessidade, esses irmãos sempre mostram assim, muito dispostos e prontos. O pastor pode me escalar, eu vou. E Paula, eu louvo muito a Deus, porque Paula, dentre esses que tem essa disposição, que sempre me chama muita atenção, Paula sempre se mostra assim, sempre disposta, desejosa. E o que mais me chamou a atenção da última vez foi semana passada que eu liguei para ela, para que ela fizesse a liturgia do culto, semana retrasada. Além dela se mostrar disposta a fazer a liturgia, ela falou: pastor, e se você precisar um dia de me colocar na mensagem, pode me escalar. Irmãos, isso aí enche o coração de qualquer pastor de alegria, e não só do pastor, mas de Deus, né, em ver alguém assim tão disposta, né, no momento onde a gente vê as pessoas: não, pastor, me escala para o outro domingo, ou não, eu não. Alguns botam algum empecilho, né, alguma dificuldade para não fazer. Paula não só mostrou a prontidão em fazer a liturgia, mas olha, pastor, se precisar de mim para outra coisa, para a mensagem, pode me escalar. Eu estou falando isso não para a vaidade dela, para o orgulho dela, mas assim, para mostrar que prontidão é essa que nós precisamos ter, que nós devemos ter, de estarmos sempre dizendo: Deus, eis-me aqui, pode contar comigo, pode me usar. E que bom. E não só Paula, mas eu poderia citar aqui outros nomes de irmãos também que são assim, sempre dispostos e prontos ao serviço e à obra de Deus. E glória a Deus, porque nós podemos contar com a sua presença aqui. Que Deus te abençoe. Nós vamos seguir hoje na oração, 10h15, 10h20 agora. Nós já vamos iniciar o primeiro horário, que vai até às 11h, e de hora em hora, irmãos, nós estamos revezando aqui no templo, até o último horário, que vamos até às 5 horas com a oração aqui no templo, e aí nós temos uma pausa das 5 às 6 para uma limpeza no templo, para uma higienização do ambiente aqui, para o culto às 18. Então eu convido você para vir orar ao longo do dia, marcar um horário aí, não deixa de participar da oração não. E à noite nós temos o culto também. Paula vai estar ministrando a palavra aqui mais uma vez. Eu estarei na Betel, pregando lá na nossa congregação. E que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, um domingo abençoado. Nós temos a oração terça, né, Gigi? Cecília volta, Cecília já voltou de viagem. Minha mãe, irmãos, minha mãe é essa senhora simpática de máscara que está aqui atrás de Felipe. Para quem não conhecia, minha mãe está conosco. Ela veio trazer Cecília para mim, que estava viajando, estava lá em Mutum. E Cecília, terça-feira, já vai estar com as irmãs aqui na oração, com Gigi, com Paula. Nós temos uma equipe abençoada na oração aí. Você, Priscila também, Núbia, Ilma, se envolva nesse trabalho de oração, e venha orar na terça-feira com as irmãs aqui. Na terça-feira também nós estamos orando na Betel. Quarta-feira nós temos o estudo bíblico aqui. Quinta, estudo na Betel. Então, irmãos, devagarzinho nós vamos acostumando com esse novo normal, né? Por que eu estou falando novo normal? E essa expressão não é do pastor, é uma expressão que a gente tem ouvido já. Depois dessa pandemia, nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Um tempo novo. A gente está tendo que adaptar com algumas coisas, o uso da máscara, com álcool em gel. A gente está tendo que adaptar com algumas coisas. Então esse é o novo normal, que nós possamos nos adaptar, né? E que bom que você vê, e devagarzinho as pessoas vão se adaptando, vão voltando para a igreja. Devagarzinho a gente vai vendo as crianças. Hoje eu vi o Danielzinho aí, e devagarzinho mesmo a gente vai voltando as coisas ao normal. E que Deus nos abençoe
aí nesse desejo de vir à casa de Deus e buscar, uma vez que, né, mesmo aqueles do quadro de risco, já vão ao supermercado, já vão à farmácia, por que não vir à igreja? Então, a gente sempre orientava aqui do templo, olha, você que é do quadro de risco, por favor, não venha. Esse discurso a gente abandonou já, a gente fala, olha, você que não está guardando a quarentena, os queridos de casa, você que não está guardando a quarentena, está indo para a rua, está indo fazer a feira, está indo na farmácia, por que não vir ao templo? Por que não vir à casa de Deus? Então nós, dentro desse novo normal, nós queremos convidar a igreja. É óbvio que a gente quer evitar aglomeração, mas eu acredito que esse não é o nosso caso ainda. Por isso nós temos 2 cultos aqui, um culto pela manhã, um culto à noite. Então Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a gente fechar com a bênção, antes de nós nos despedirmos. E aí na hora de nos despedirmos, o pastor lembra, eu sei que aquele aperto de mão e aquele abraço é algo muito da igreja, né, muito fraterno, mas a gente pode evitar isso dentro desse novo normal, né, você dá só aquele aceno assim, evitar a aglomeração ali na porta da igreja, né, aquele momento tão bom que a igreja tem o costume de ficar ali conversando. E aí um detalhe especial, né, nessa conversa depois ali na porta da igreja, no momento onde a gente já começa a oração aqui, né? Tem dia que o pastor tem que chegar lá e falar, gente, vamos para a oração, porque o pessoal fica ali na porta da igreja conversando, e isso é tão típico e bonito da igreja, esse momento de conversa na porta da igreja, mas esse não é o tempo da gente fazer aglomeração ali na porta, para não dar um mau testemunho, para de repente alguém passar lá na rua e falar, o pessoal da presbiteriana não está aguardando, não está respeitando a questão da distância, enfim. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa manhã, obrigado que o Senhor falou conosco. Ó Deus, agora que nós vamos nos despedir, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, guardados e protegidos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.